Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de seguir a Jesus, o que isto significa e quais são as implicações que nós temos ao tomarmos essa decisão. Você já segue Jesus ou você tem a intenção de fazê-lo? O que é próprio da pessoa que segue Jesus e o que significa de fato isso? É muito interessante quando nós observamos a vida de Jesus e observamos a maneira que ele nos ensina a segui-lo. Porque seguir a Jesus não é simplesmente crer que ele existiu, crer que ele morreu por nós, ressuscitou, mas é seguir um modelo de vida, é buscar direção espiritual, é colocar em prática os seus ensinamentos, é viver conforme ele viveu, para que assim nós possamos desfrutar do melhor que Deus preparou para cada um de nós. E é isso que nós queremos, buscar paz, tranquilidade, harmonia, felicidade, buscar direção espiritual. É isso que nós buscamos de Deus todos os dias. O texto de Marcos, capítulo 1, o versículo 16 em diante, ele nos diz assim: Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O que é importante que nós temos que destacar nesse texto para a nossa reflexão de hoje? Observe que Jesus ele está observando as pessoas que ele vai chamar para caminhar com ele, para estar junto a ele. Nós temos aqui uma relação, em primeiro lugar, que Jesus busca pessoas que estão dispostas ao trabalho, que estão dispostas a caminhar com ele, que estão de fato dispostas a ouvir a sua palavra e segui-lo. Então, Jesus ele busca, ele observa pessoas como Simão, que passa a ser chamado de Pedro depois. Então, nós temos Simão e André, que são irmãos e são pescadores e pecadores também, mas seguindo o texto aqui, são pescadores. E nós temos também Tiago e João, que também são irmãos e são pescadores. E eles estão trabalhando, né? Tiago e João estavam com Zebedeu ali no barco e o texto fala que eles estavam consertando as redes para continuar a pesca. E nós temos Simão e André que estavam lançando as redes ao mar, estavam ali já pescando. A questão é, por que que Marcos destaca estes personagens neste momento aqui? O que o texto quer dizer para nós? Em primeiro lugar, você tem se empenhado em fazer o melhor dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você já é capacitado, dentro daquilo que você se dispôs a fazer, dentro daquilo que a vida te conduziu a fazer, porque muitas vezes nós não escolhemos de fato o nosso trabalho, mas a vida vai nos conduzindo, ela vai nos levando de uma maneira em que, quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos naquilo que nós fazemos, é muito bom, mas nem sempre nós sabemos que é dessa forma, porque às vezes nós até demoramos para nos descobrir nas nossa aptidão, naquilo que realmente nós queremos, naquilo que realmente nós temos como objetivo de satisfação para o trabalho. Mas quando nós nos empenhamos em fazer o melhor,
dentro da oportunidade que a vida nos concedeu, Deus está olhando para nós de um modo especial, porque independente de se nós temos aquilo como definitivo ou não, ou se estamos usando aquele período de trabalho como um período de experiência para alcançarmos um objetivo maior, Deus está conosco, Ele está com você, está observando o seu empenho, a sua dedicação, o seu trabalho, para que você também possa alcançar um objetivo maior. Então, aqui nós temos Simão e André, que estavam pescando, e a relação que também é colocado de Tiago e João é interessante porque eles estão consertando as redes naquele momento, também são pescadores, mas é citado aqui o pai deles, Zebedeu, né, o que mostra a afinidade, né, o fato deles estarem trabalhando em família, deles estarem juntos. Simão e André estavam juntos enquanto irmãos, enquanto família, mas também Tiago e João estavam com Zebedeu, o seu pai. Então, um parentesco, né, que mostra uma denotação de cuidado, de zelo, de respeito, de honra, que é também um dos mandamentos da palavra de Deus e um mandamento central, né? Porque dar honra ao pai e à mãe, dar honra em primeiro lugar ao seu pai, que está no céu, como Jesus mesmo nos ensina. Então, como deixar o pai, como deixar a mãe, como deixar essa relação da paternidade, como ele coloca aqui no texto? O que Marcos está nos apresentando é que existem coisas que nos são íntimas, nos são caras, nos são relevantes, extremamente importantes, mas nada pode estar acima da decisão de seguir Jesus. Nada pode nos impedir na decisão que temos que tomar em seguir a Jesus. Então, os dois casos que Marcos coloca aqui, no que ele quer apresentar a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua percepção, Marcos está colocando que, em primeiro lugar, são pessoas dedicadas ao trabalho, dispostas e que estão oferecendo o seu melhor, mas Jesus tem reservado mais para eles. Deus tem reservado mais para você, para a sua família. Deus tem o melhor para que você alcance os seus planos, os seus objetivos, para que você alcance realmente ao seu potencial, aquilo que você quer de fato alcançar. Nós temos que ter em mente sempre que nós temos que desfrutar da vida com sabedoria, com discernimento, com responsabilidade, mas cuidar da nossa vida, porque nós só temos esta vida para viver aqui. Então, vamos cuidar da melhor maneira, dentro da direção do Espírito Santo, dentro da palavra de Deus, com foco em Jesus Cristo, estando sensível à orientação de Deus pela palavra como única regra de fé e prática, para vivermos bem aqui, alcançarmos os nossos objetivos e chegarmos diante de Deus para vivermos a vida eterna, que é este o nosso propósito final. Então, Jesus ele está observando, e ele observa em primeiro lugar aqueles que têm disposição, mas também aquele que tem potencial para ir além. E é isto que Jesus vê nessas pessoas, e é isto que Jesus vê em você e em todos nós. Potencial para ir além. O apóstolo Paulo diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, nós temos que deixar o poder de Deus operar em nós, para que nós possamos alcançar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Na sequência do texto, fala que Simão e André lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus:
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco. A seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, observe aqui a semelhança que existe nos dois casos. No primeiro caso, os dois irmãos largaram o que estavam fazendo, largaram o seu trabalho ali, segundo a voz de Jesus, e o seguiram. No segundo caso, também Tiago e João deixou o seu pai junto com os empregados, ou seja, ele não deixou de honrar aos seus pais. Ele não deixou o pai desamparado. Ele não deixou de observar que o pai estava assistido nas suas necessidades naquele momento. Então, eles deixaram o pai com os empregados e seguiram a Jesus. Então, isto mostra também a coerência, a consciência, a responsabilidade que eles tinham pessoalmente com a família através da pessoa do Pai. Seguiram a Jesus? Sim, seguiram, mas não deixaram de cumprir a sua responsabilidade com o seu pai, deixando ali o pai com os empregados para que o pai pudesse continuar o seu trabalho também. A expressão que tem que liga os dois casos é que ambos tiveram que deixar algo para seguir Jesus. E sempre que nós estamos buscando seguir Jesus, nós temos que abrir mão de algo, nós temos que deixar algo. Lembre do que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O primeiro passo, a primeira atitude que nós temos que ter ao deixar alguma coisa é deixar o nosso orgulho, a nossa prepotência, deixar aquelas questões que muitas vezes são tão pequenas diante de tanto que Deus tem para nos oferecer, diante do melhor que Jesus está tentando nos mostrar, está tentando nos apresentar, e tem pessoas que ficam tão agarradas à sua vida, às suas escolhas, não quer abrir mão, muitas vezes, daquilo que está depreciando a sua imagem pessoal, depreciando a sua imagem familiar, depreciando a sua imagem até com o trabalho, com os filhos. Tem muitas pessoas que não querem seguir Jesus porque estão agarradas a situações que trazem, inclusive, depreciação para a sua pessoa, para a sua imagem, para a sua moral, mas ele tem a impressão que, agindo desta forma, ele vai se sentir livre, ele se sente solto, ele se sente alguém que não está submetido à ordem de ninguém. E seguir a Jesus, né, implica em recebê-lo como Senhor da sua vida. E aí sim você vai seguir as orientações dele e, de fato, ele vai ser o seu Senhor. Para segui-lo, ele tem que ser o seu Senhor. E sendo o Senhor, você se torna amigo dele e ele se torna seu amigo. Ele também diz que se você quer ser amigo dele, você tem que colocar em prática os mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus, ele quer ser amigo, ele é próximo, ele tem essa relação de intimidade, mas ele nunca perde o seu senhorio. Se você quer ser amigo de Jesus, siga os mandamentos, guarde os mandamentos. E para isso, a primeira coisa que Jesus faz é que nós temos que deixar a nós mesmos, não é deixar o outro,
é deixar em primeiro lugar a nós mesmos, o nosso orgulho, né? A nossa soberania, a nossa prepotência. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para seguirmos a Jesus, porque ele será o nosso Senhor, de fato, como o é para todos aqueles que já o reconheceram como único Senhor e Salvador de suas vidas, daqueles que seguem a sua palavra, aqueles que buscam viver segundo os seus princípios, segundo os seus ensinos. Então, aqui, tanto Simão e André, quanto Tiago e João tiveram que deixar primeiro aquilo que estava prendendo naquele momento. Prendendo não só por causa da questão trabalhista, por causa da questão social, por causa da questão familiar, mas prendendo também nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua estrutura psicoemocional, o que estava segurando eles, eles tiveram que deixar, abrir mão para poder seguir Jesus. E a grande questão é essa: o que você precisa fazer para seguir a Jesus hoje? O que você precisa abrir mão? O que você precisa deixar? Às vezes, você precisa deixar de um vício, de uma amizade que te leva para um mau comportamento. Às vezes, você precisa deixar um mau hábito. Às vezes, você precisa deixar algo que é ilícito, tanto diante das questões civis quanto as questões morais e éticas. Às vezes você precisa deixar, abrir o seu coração e a sua mente para crescer em conhecimento, para compreender melhor o amor de Cristo e a direção do Espírito Santo para a sua vida. Muitas coisas nós precisamos deixar para poder seguir a Cristo. A reflexão é: o que você precisa deixar hoje? O que você precisa abrir mão hoje? O que você precisa deixar para ouvir a voz do Espírito Santo e seguir Jesus segundo a palavra de Deus como única regra de fé e prática para a sua vida, e permitir que Jesus seja o Senhor, para que ele seja Salvador, e assim Deus possa declarar a você o mesmo que ele declarou a Jesus Cristo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Seguir a Jesus é o que nós precisamos para solucionar todas as questões de nossas vidas. Então, busque a Deus com integridade, com sinceridade. Busque a Jesus Cristo. Ele certamente estará com você, ele certamente estará te amparando e concedendo sabedoria e discernimento para o que você precisar deixar para segui-lo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda a tua paz e direção, e que a cada dia possamos deixar mais de nós para segui-lo com integridade e com fidelidade, segundo o teu poder que opera em nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.